Abra comigo, por gentileza, em Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos? Abra aí. O texto diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele, olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu como mesmo que se assentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua verdade, que é viva em cada um de nós. Espírito Santo, nós queremos nesse momento colocar o nosso coração diante da tua palavra curvado. Nós escolhemos a boa parte, Senhor, que é estarmos aqui nesta transmissão, nesse culto, para adorar o teu santo nome. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos filhos do Senhor, onde estamos reunidos como igreja para ouvir a tua voz. Eu quero te pedir agora pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão sintonizados nessa transmissão. Que o Senhor abençoe a casa, a família, o casamento. Que o Senhor abençoe a saúde física, emocional e espiritual. Eu te peço também pelos hospitais, pelas UTIs, pelos leitos. Pai, em nome de Jesus, diante de tudo isso que estamos vivendo, somente o Senhor, a tua palavra, a tua presença, as tuas mãos, possa estar alcançando onde o homem não pode alcançar. Possa estar chegando onde o homem não pode chegar. Então nós enviamos uma palavra de cura, uma palavra de libertação sobre os hospitais. Abençoa, Seu Deus, os presídios, abençoa, Seu Deus, as delegacias, a polícia, o corpo de bombeiros, Pai, os postos de saúde. Abençoa a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. Só o Senhor é Deus e o Senhor tem misericórdia de nós. Como o Senhor realmente estava ali em Mateus 15, tendo compaixão daquele povo, que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. Espírito Santo, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então, para a honra e glória do Senhor, é que nós nos curvamos diante dos teus pés, para ouvir a tua presença, para sentir o teu coração, para escutarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: quero lhe fazer uma proposta. Eu quero lhe fazer uma proposta nesses dias em que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos enfrentando. Jesus quer nos fazer uma proposta de esperança, uma proposta de fé, uma proposta de confiança, pelo amor e pela verdade da tua palavra. Esses dias nós estamos recebendo muitas propostas, notícias, convites, propostas em que a mídia está realmente bombardeando as nossas mentes, os nossos corações, com propostas indecorosas, propostas indecentes, propostas que têm matado, que têm adoecido a alma do ser humano. Queridos, o vírus não tem matado tanto quanto as notícias têm matado as emoções das pessoas. Em conversa com algumas pessoas, com alguns amigos, pessoas que estão passando por esse sistema, por essa dificuldade desse vírus, que ficaram internados em hospitais ou passaram por situação de oxigênio, por situação de intubação e graças a Deus saíram.
Queridos, tem pessoas que não estão saindo de casa com medo. Pessoas que estão com medo de dizer, de falar o que aconteceu, o que viu, o que ouviu. A mente está adoecida pelas propostas que o diabo tem trazido no coração, pelas propostas que a televisão, a mídia tem trazido ao coração das pessoas. Nós não podemos, queridos, ser portadores de más notícias. Isso a mídia já faz, a televisão já faz, os sites já fazem, os meios de notícia e comunicação já fazem. O que nós precisamos, e nesse momento eu quero ser um portador de boas novas para você. Então eu quero te fazer uma proposta. Segundo o texto da palavra, eu quero te fazer uma proposta de tudo aquilo que você está ouvindo, vendo, observando, sentindo, de você realmente arrancar essas propostas, esses convites, essas notícias sujas, impuras, malignas, que têm trazido uma enfermidade na mente, uma enfermidade na alma, e te trazer uma nova proposta, e te fazer um novo convite, e dizer que realmente dentro da palavra de Deus há solução para tudo isso. Há uma direção para tudo isso, há uma resposta para tudo isso diante da proposta eterna da palavra de Deus para as nossas vidas. Você observa no capítulo 2 ali o derramar do Espírito Santo, no final da festa de Pentecoste. Todos foram cheios do Espírito Santo, eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a presença de Deus durante 10 dias, e o Espírito Santo vem. Nós precisamos, queridos, nesses dias em que estamos vivendo e passando, intensificar a nossa oração, intensificar a nossa busca à face de Deus, à presença de Deus. Nós precisamos começar a rejeitar algumas propostas do mundo, algumas propostas emocionais, algumas propostas em que o diabo tem trazido, e começarmos a realmente buscar estas propostas, como os discípulos em meio àquele momento em que Jesus havia ressuscitado. Jesus dá uma palavra de ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ali no capítulo 2, eles estão obedecendo a voz de Jesus, permanecendo em Jerusalém, mas orando, buscando, clamando, intensificando diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo e de tudo aquilo que eles viriam viver no futuro. E para aquilo que eles iriam enfrentar de perseguição, de dificuldades, de açoites, de problemas, de realmente difamação, de calúnias, eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo. Eles precisavam receber o poder que vem do alto. E é essa proposta que eu quero fazer para você nesse dia, de nós intensificarmos mais a nossa vida de oração, a nossa busca na presença do Senhor, para que a nossa alma se aquete, o nosso espírito se assente diante da palavra e esperarmos até que do alto venha o poder e nós possamos ser revestidos, que neste dia você possa ser revestido do poder que vem do alto, e não mais ser revestido de notícias ruins e difamadoras que estamos vivendo. Que neste dia o Senhor possa cauterizar a sua mente, blindar a sua mente, o seu coração, de todas as más notícias que a mídia tem trazido nesses últimos dias. Eu quero te fazer essa proposta, de você abandonar as coisas que te afastam da presença, de você abandonar o comodismo, de você abandonar o pecado, de você abandonar o desejo da carne e começar a viver os desejos que procedem do alto, para que as notícias que vêm do alto possam trazer libertação e cura à sua mente e o seu coração. Eu quero lhe fazer uma proposta. Jesus está nos fazendo esta proposta. E aqui no capítulo 3, você vai ver algo interessante acontecendo. E precisamos pegar algumas figuras desse texto e colocarmos em prática nesses dias. Lá no versículo 37 do capítulo 2, você vai ver as primeiras conversões. Pedro, ousado nas mãos do Senhor,
ele começa a trazer o seu discurso, trazendo um discurso de arrependimento. O versículo 38 diz assim: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Isso é para nós, queridos. Quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Pedro começa a pregar, a dizer. O João Batista, que pregava arrependimento, saiu de cena. Jesus entra em cena pregando arrependimento. Jesus sobe ao Pai, os discípulos entram. Pedro entra em cena dizendo: arrependei-vos. Você percebe que o discurso não muda? Você percebe que a proposta de Deus não muda? Mas nós muitas vezes deixamos de ouvir as propostas de Deus para ouvir outras propostas. E aí há o discurso de perseverança, de ensino dos apóstolos, de comunhão. O versículo 46 diz: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, e louvando a Deus, e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Aleluia! Quando eu mantenho foco na proposta da palavra, quando eu mantenho foco no propósito do eterno, não importa quais são as propostas de fora, quais são as propostas externas, o Senhor começa a acrescentar em minha vida aquilo que vem do alto. Mas para isso, queridos, eu preciso me arrepender das propostas externas e começar a viver os propósitos eternos. E aqui vem no capítulo 3, o primeiro milagre que eles começam a experimentar. O primeiro milagre de Pedro, o primeiro milagre de João. Se eu posso dizer milagre, né? O milagre maior é realmente ser salvo, o maior milagre é ser salvo. Mas Pedro aqui nesse momento, após ter esperado o revestimento de poder que vinha do alto, cheio do Espírito, eles estão indo ao templo, mais ou menos aqui às 3 horas da tarde, né, a hora nona, era o horário da oração. Eles vão para o templo orar. Para onde você tem ido quando as propostas externas têm chegado à sua mente e ao seu coração? Para o Netflix? Para o Prime? Agora tem o Disney Plus? Para as redes sociais? Para onde você tem ido? Pedro e João, eles estão como de hábito, como de costume, indo para o templo orar. Todos os dias eles faziam isso. E de repente eles veem um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado à porta do templo, todos os dias. O texto diz, no verso 2, todos os dias, colocavam esse homem ali para pedir esmola. Todos os dias. Esse homem era colocado ali. Mas eu quero pegar com você algumas características deste homem. Algumas coisas que esse homem me ensina. Olha o verso 2. Um homem, primeiro, aleijado. E não era um aleijado que ficou aleijado por causa de um acidente. Ele era aleijado de nascença. Olha os detalhes que a Bíblia nos mostra. Aleijado, vamos lá. Aleijado na Bíblia, espiritualmente dizendo, representa aquela pessoa que não anda com seus próprios pés, que necessita ser levado por alguém, ser carregado por alguém. Se nós trouxermos para os dias de hoje, existem muitas pessoas que não são aleijadas dos pés, mas são aleijadas nas emoções. São aleijadas espiritualmente. Pessoas aleijadas que não andam com seus próprios pés emocionais, são levadas por ventos de doutrinas, são levadas por situações, por modismos, pela capacidade dos outros. Se a mídia está dizendo que vai morrer, ela começa a ser levada ao entendimento de que vai morrer. Amados, isso é uma certeza que todos nós temos, que todos nós vamos morrer, ué. Se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. É uma certeza que nós temos.
Todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes, não importa. Mas a mídia vai trabalhando de um jeito nas emoções que vai aleijando as suas emoções. Vai aleijando e tirando de você a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de decidir. Fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Virou um mantra. Fique em casa. E a pessoa não tem coragem de pôr os pés para fora. Não, na igreja dá vírus, na igreja tem Covid, na igreja isso. E a pessoa fica em casa mesmo, vai para todo lugar, mas para a igreja não vai, porque acha que quando ela for para a igreja ela pega vírus. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu já me esgotei e já me cansei de crente assim. E muitas vezes a pessoa aleijada é aquela pessoa que não anda com seus próprios pés, com seus próprios entendimentos. Ela necessita ser levada por alguém, ela necessita de um treinador, ela necessita de um coach, ela necessita de um psicólogo, eu não estou dizendo, eu não sou contra tudo isso, queridos, por favor. Se você está com um problema nas emoções, procure um psicólogo. Ela necessita de um pastor, vou falar da minha classe, né? Ela necessita de um pastor para ser impulsionada, para ser levada. Não estou dizendo que ela não possa chegar aleijada das emoções, mas ela precisa sair daquele momento, daquela condição e começar a andar com seus próprios pés, porque a proposta de Jesus é que você se levante. A pessoa aleijada dos pés é aquela pessoa que não tem seus fundamentos e as suas convicções definidas. Ou seja, é a necessidade que leva-o à porta do templo. Qual era a necessidade daquele homem? Pedir esmola. Essa é a necessidade daquele homem. Então ele era condicionado à porta do templo por uma necessidade. Uma pessoa que não tem fundamentos, uma pessoa que não tem convicções definidas, ela sempre está sendo levada à porta do templo por causa da necessidade. Uma pessoa aleijada nas emoções é uma pessoa que não tem convicções definidas, fundamentos definidos. E a crise vem, realmente engole as suas emoções, tiram seus fundamentos, tiram seus alicerces, tiram suas convicções, e ela é somente levada à porta do templo por necessidade. Queridos, a maioria dos cristãos que vão para a igreja vão porque tem uma necessidade. Uma necessidade de cura, uma necessidade de restauração no casamento, uma necessidade de conversão dos filhos, de libertação de drogas, de prostituição. Sempre. Eu fui para Jesus por causa de uma necessidade. Você, eu quero crer também, a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria vai para Jesus, vai ao templo, vai à igreja por uma necessidade. Mas eu não posso ser levado à porta do templo apenas pela necessidade. Eu preciso ser levado à porta do templo, estar cultuando e comungando dentro daquele templo, dentro da casa do Senhor, pelos meus próprios fundamentos e pelas minhas próprias convicções. Você precisa parar de ser carregado pelos outros, queridos. Eu vou naquela igreja porque o pastor revela até o RG. Conversa, irmão. Balela isso daí. Para com isso. Para com isso. Sabe, não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas a maior revelação que nós temos em Cristo é a palavra dele. É a palavra dele. Eu vou porque ele revela. Ele revela. Queridos, deixa eu dizer algo para você aqui, para você amadurecer. Toda revelação que o Senhor traz na sua palavra, ele precisa trazer um propósito cumprido na sua vida. Não adianta ele revelar o seu RG e não trazer qual é o propósito dessa revelação do RG. Eis que vejo uma porta aberta. Eis que vejo você com a chave na mão. Tá bom, e daí? Qual é o propósito disso tudo? Tem base bíblica? Não tem, então joga fora. Então você precisa ser levado pelas suas próprias convicções. Essa é a proposta que Jesus está nos fazendo hoje. Deus usa quem Ele quer, queridos, amém? Da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele usou até um jumento para falar com o homem. Mas para de ficar sendo levado à porta, porque fulano disse, ciclano, não, vai você. Sabe, que hoje você possa ser curado de toda paralisia emocional, que você possa ser curado de toda paralisia espiritual.
E a Bíblia não diz somente que ele era aleijado de nascença. Ou seja, além de ele ser um aleijado, era levado e condicionado pelos outros, porque ele não tinha suas próprias convicções e os seus fundamentos, ele era aleijado de nascença. Ou seja, uma pessoa que nunca experimentou andar em suas próprias convicções para viver uma esperança que já lhe foi proposta. Sabe aquelas pessoas que precisam de algo para se apegar? Eu pego esse microfone, entrego para você e falo assim, olha, esse microfone vai te libertar. Esse microfone vai trazer cura. Esse microfone... Pessoas que não andam pelas suas convicções, nunca experimentaram o prazer, nunca experimentaram o propósito de andar com as próprias pernas e viver uma esperança pela palavra que já nos foi proposta. Eu estou dizendo isso porque eu vim de uma igreja neopentecostal que precisava dar objetos, queridos, para edificar a minha fé e a minha esperança, mas Jesus me libertou. Os meus olhos foram abertos, de que eu não preciso ser um aleijado de nascença. O Senhor me trouxe uma proposta de vida e de uma vida abundante. De que eu posso experimentar e andar com os meus próprios pés, com as minhas próprias pernas, sendo direcionado pela palavra, seguindo o destino de um propósito e cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a minha casa, para o meu casamento, para a minha família. Eu não estou criticando esses irmãos, porque eu também vim de lá. Ele era aleijado, mas um aleijado de nascença. Uma pessoa que nunca experimentou andar em suas próprias convicções para se viver uma esperança. E olha que interessante, ele era um aleijado de nascença, ele parava à porta do templo e pedia esmola. Uma pessoa que pede esmola, ela vive somente em uma condição limitada. Ela ainda não experimentou as ilimitações da palavra de Deus, por ficar preso a uma falsa esperança, ficar preso às notícias, ficar preso às mídias. É uma pessoa que está ali mendigando, pedindo esmola. É uma pessoa que está conformada pelas limitações que o sistema diz, que a economia diz, que as notícias dizem, uma proposta limitada, sendo que Deus quer que nós experimentemos as ilimitações do céu, as ilimitações da palavra, as limitações do coração de Deus. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Quantos de nós, queridos, ficamos pedindo esmolas, querendo experimentar daquilo que é do outro, sendo que Deus tem algo proposto através de Cristo Jesus para nos oferecer. Esmolas é aquela pessoa que não experimenta as limitações da palavra, porque fica preso numa falsa esperança, fica preso de que a vacina vai trazer a libertação. Não vai, irmão. Não é a vacina, não é a economia, não é um governo, não é um homem, é a palavra de Deus. Eu vejo pessoas colocando vídeos, fotos no Facebook, internet. Agora eu estou totalmente protegido. Tá nada, querido. Eu conversei com um pastor esses dias, de um membro da igreja dele, que tomou as 2 doses da vacina. Não estou falando para colocar medo no teu coração e você fala assim, não vou tomar mais. Não é isso, irmão. A vacina veio para abençoar, amém? Entenda que você não pode se apoiar nisso. Isso é uma falsa esperança. E esse membro tomou as 2 doses e por causa dessa nova cepa está entubado no hospital. Porque agora estou protegido. Agora... Não, queridos, não. Falsa esperança. Falsos fundamentos. Falsas propostas, falsas convicções. Quando chegar a minha vez também eu vou decidir em Deus para tomar isso. Porque agora é isso. Porque agora parece que descobriu o Brasil, irmão. Para com isso. Fica pedindo esmola, sendo que nós temos um Pai que nos oferece um banquete, um Pai que nos trouxe herança através da morte de Jesus.
fica preso, esmola, fica preso às falsas esperanças, algo natural, só espera de algo natural, de somente viver aquele dia. Uma pessoa que pede esmola, ela só vive a esperança daquele dia. Uma pessoa que pede esmola, ela não vive uma esperança futura e eterna. E quantos de nós dentro das igrejas, eu vivi muito tempo dentro da igreja com uma falsa esperança, apenas vivendo uma esperança natural, uma esperança do dia, e não sabia que havia para mim uma esperança eterna e futura. Chega de pedir esmola, chega de ficar comendo migalhas que caem da mesa de seus senhores. Salmos 33, versículo 20 diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Quer que eu desenhe para você entender o que a palavra está dizendo? O que essa verdade, não estou dizendo que a vacina ou o sistema não é uma verdade, sim, é uma verdade, mas a verdade absoluta é a palavra de Deus, a verdade absoluta, a esperança eterna é o Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é a tua esperança, a esperança da tua casa, a esperança da nossa nação. Tire a sua esperança de coisas naturais e visíveis e deposite nas eternas e sobrenaturais. Mas o dia de amanhã, basta cada dia, queridos, o seu mal. Olha o versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando. Olha aqui, olha a situação desse homem. Olhava atentamente para Pedro e João, esperando receber alguma coisa, quando Pedro fala assim, olha para mim aqui. Ele estava na expectativa de receber algo de Pedro e João. A tradução King James diz assim, e o homem olhou para eles com atenção. Na expectativa, olha a expectativa. Não vejo a hora de chegar a minha vez para tomar vacina. Que expectativa. Sim, querido, glória a Deus. Vai chegar a minha vez também. Glória a Deus por isso. Mas isso não é uma verdade absoluta para mim e para você. A verdade absoluta, a esperança eterna é o Senhor. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma ajuda. Antes de você dar o dislike aí no vídeo, ouve até o final, tá? Ouve até o final. O homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber. Porque o pastor está falando mal da vacina. Eu não estou falando mal da vacina. Eu estou dizendo que pessoas estão colocando a esperança em algo que é falso, espiritualmente dizendo. Porque Deus tem algo, uma proposta eterna para as nossas vidas. Queridos, os olhos estavam limitados em apenas nas coisas naturais e terrenas, e o Senhor quer oferecer as coisas sobrenaturais e eternas. Eu vou repetir. Os olhos daquele homem, os nossos olhos muitas vezes, estão limitados em apenas coisas naturais e terrenas. Olha o cenário que estamos vivendo. E o Senhor quer oferecer as coisas sobrenaturais e eternas. Olha um texto que eu amo muito, eu estou sempre citando aqui. Abre comigo em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Se você já ressuscitou com Cristo, o que é ressuscitar com Cristo? É recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você que está me assistindo nesse dia ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te fazer essa proposta. De você entregar a sua vida para Jesus, e você vai ser ressuscitado com Ele em Cristo. Então, quando eu sou ressuscitado com Cristo, eu preciso procurar as coisas que são da onde? Do alto. Não ficar procurando em canais, em streamings aí de TV, mas procurar as coisas que são o quê? Do alto. Por que do alto? Porque é lá que Cristo está. Olha o verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento aonde, queridos? No alto e não nas coisas o quê?
terrenas. Está entendendo o que eu estou dizendo agora? Está fazendo sentido para você de que eu não sou contra a vacina, eu não sou contra nada disso, mas você tem que manter o seu pensamento nas coisas que são o quê? Do alto, e não nas terrenas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela tecnologia. Glória a Deus pela ciência. Glória a Deus pela medicina, porque se não fosse Deus, esses homens não tinham a sabedoria que eles têm. Olha o verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo aonde? Em Deus. A minha vida, a sua vida está escondida de todo vírus, está escondida de toda pandemia em Cristo. Com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Agora abre comigo também em Romanos capítulo 8, versículo 24. Olha o que Paulo está dizendo aqui, o mesmo Paulo está dizendo um pouquinho antes de Colossenses, em Romanos 8, capítulo 8, versículo 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Que esperança? A esperança da glória, a esperança de Jesus, na esperança dele. Mas esperança que se vê não é esperança. Se eu foco em algo natural, se eu mantenho a minha esperança no governo, não é esperança, porque eu estou vendo. Amém. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele, aleluia, que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tem uma outra tradução que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Aí o versículo 6, o homem esperando algo de Pedro e João, Pedro vem com a palavra rema, dizendo: então Pedro lhe disse: ai Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O verso 6, na King James diz assim: então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata e nem ouro. Eles não tinham mesmo, viviam uma vida simples, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Mas eles não tinham algo natural, eles não tinham uma esperança falsa, eles não tinham uma proposta enganosa, eles tinham algo verdadeiro, eles tinham algo genuíno, eles tinham algo poderoso, eles tinham algo sobrenatural, e é essa proposta que eu te ofereço neste dia, algo poderoso, sobrenatural e genuíno, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ergue-te e anda. A Bíblia Viva, é uma outra tradução, diz assim: mas eu vou te dar outra coisa que eu tenho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, ande. Por que Nazaré? Porque eles estavam afirmando quem Jesus era, a natureza natural de Jesus. Porque se você for observar no capítulo, lá em João, você vai observar que quando o Senhor aparece, as pessoas vão falar para aquele homem de que Jesus, que o Messias havia sido encontrado, que o Messias havia sido revelado. Olha, ele vem de Nazaré. E aquele homem, doutor da lei, fala assim: pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir algo bom de Nazaré? Ou seja, aqui eles estão expressando a natureza física e natural de Jesus. Ele veio de Nazaré, e é de Nazaré que vem o poder. Porque o Nazareno recebeu daquilo que vem do alto.
O que Jesus oferece a cada um de nós, queridos, é mudar a nossa condição de vida enquanto estamos aqui na terra para aprendermos em como viver a eternidade com Ele. Eu vou repetir. A proposta que Jesus nos oferece hoje é mudar a minha e a sua condição de vida, enquanto estamos aqui na terra para aprendermos em como viver a eternidade com Ele. Essa é a proposta que eu quero te oferecer para encerrar. Em alguns pontos aqui a gente já termina. É uma proposta que eu quero que você recuse, são as externas, mas que você aceite a eterna. Porque essa condição que Jesus está nos oferecendo é para mudar a nossa vida, é para mudar a nossa mente, é para mudar o nosso coração, para nós aprendermos a viver, ou em como viver a eternidade com Ele. E para isso, eu encerro, é necessário 4 princípios. Primeiro, marca aí, liberte sua mente das expectativas e esperança de receber coisas naturais. Olha o cenário. Que você nesse dia liberte a sua mente das expectativas e da esperança de receber coisas naturais. Estou dizendo que as coisas naturais não são boas, mas liberta a sua mente de receber algo, de uma esperança falsa, de uma proposta enganosa. Segundo, creia que no nome de Jesus há poder ilimitado. Creia que no nome de Jesus há poder ilimitado. Filipenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Creia que no nome de Jesus há um poder ilimitado. Por que há esse poder ilimitado? Porque Ele se sujeitou, Ele se humilhou, Ele sofreu, Ele obedeceu, e a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ter esta vida abundante. Então creia que no nome dEle, no nome exaltado, no nome soberano, que está acima de todo nome, há poder ilimitado. Terceiro, no versículo 7 você observa: e pegando pela mão direita, levantou imediatamente. E pegando pela mão direita fala de autoridade e honra. E pegando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos daquele homem se firmaram. A terceira proposta: a sua honra e autoridade será restaurada, restituída e reconstruída, se você crer que o nome dele há um poder ilimitado. A sua honra, a sua autoridade será restaurada, restituída e reconstruída. Quarto ponto e último. O texto nos diz que os pés se firmaram. Pés fala de fundamentos. Ou seja, a quarta proposta é: seus fundamentos e convicções serão formatados. Lembra? Aquele fundamento, aquela convicção aleijada de nascença, aquela convicção de esmola, ser levado pelos outros, condicionados pelos outros, pela cabeça dos outros, pelo sistema de mídia, por notícias ruins. Não. Aqui agora, os seus fundamentos, as suas convicções foram formatadas. Queridos, que neste dia, os seus pensamentos, os seus fundamentos, as suas convicções sejam formatadas para que você comece a andar sobre os fundamentos e sobre as convicções da palavra de Deus. Aleluia! Que o Senhor formate a tua mente hoje, que esse medo, esse pavor, esse desespero, esse desânimo, esse pânico, essa depressão seja retirada agora, em nome de Jesus.
Que o Senhor formate a tua mente, que você não ande mais pelas convicções do mundo, pelas convicções das notícias, pelas convicções de um sistema, mas ande pelas convicções e fundamentos da eternidade, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Aquele homem era colocado todos os dias por causa de uma necessidade. Quando os meus fundamentos e convicções são formatados, eu não vou mais, olha que interessante, eu nunca mais mudarei as minhas convicções. Ou seja, a necessidade que nós estamos vivendo, porque Ele sabe da sua necessidade, como eu disse agora na oferta, Jesus sabe da sua necessidade, Ele sabe da minha necessidade. O que eu não posso é ser levado por causa da necessidade, mas eu tenho que ser levado pelo propósito eterno. O que Ele está dizendo, quando os meus fundamentos e convicções são formatados, a necessidade nunca mais mudará as minhas convicções. A necessidade nunca mais mudará os meus fundamentos. Você e eu estaremos à porta, não por necessidade. Pelo contrário, nós não vamos ficar mais à porta, nós vamos entrar por essa porta. Aleluia! A necessidade não vai me deixar na porta, mas pela convicção da palavra, pelo fundamento da palavra, eu não fico na porta, eu passo pela porta, louvando, adorando, glorificando e exaltando ao Rei dos Reis. Eu quero encerrar com o texto de João, capítulo 10. Por favor. Evangelho de João, capítulo 10, eu encerro com esse texto. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Verso 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Eu quero te convidar a não ficar na porta. Eu quero te convidar nesse dia para você entrar por essa porta, para que haja salvação. A palavra salvação aqui é sozo, é livramento de toda condição de perigo. Nós estamos vivendo em uma condição de perigo invisível chamado Covid-19. Mas eu quero te dizer que quando nós entramos por essa porta, nós somos salvos. E ele diz: entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Eu quero lhe fazer uma proposta. Não mais permaneça na porta. Passe por essa porta, porque a Bíblia diz que aquele homem levantou de um salto e entrou com os discípulos pela porta do templo. Então quero te fazer essa proposta: saia de frente da porta, porque Jesus é a porta. Entra por essa porta, primeiro para ser salvo, segundo para achar provisão, e terceiro para ser preservado e ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Passe por esta porta, pois passando por ela, nunca mais você será motivado, nunca mais você será condicionado pelas necessidades, mas pelo propósito que o Pai te reserva, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé comigo, onde você estiver, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero te fazer essa proposta, que você realmente o receba, primeiro como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Sai da porta, irmão, entra por ela. Para de ficar indeciso, se eu vou para Jesus ou se eu não vou. Cara, o mundo não tem nada mais para te oferecer. O mundo não te gera mais segurança. O mundo não te gera mais esperança. A esperança é falsa. Não temos mais onde nos apoiarmos naturalmente. Queridos, não tem mais para onde correr.
Não fica na porta, sendo condicionado todos os dias pela necessidade, levado para pedir esmola. Sabe, Jesus quer te colocar de pé, sobre os fundamentos dele, sobre a proposta dele, e não só te deixar na porta, mas ele quer que você entre por ela. Você que está me assistindo pela primeira, segunda, terceira, não sei quantas foram, que você está aí, simpatizou conosco, não pela minha beleza, mas pela palavra. Eu queria convidar você a receber Jesus como suficiente Senhor e Salvador. Esse mesmo texto de João 10, ele não diz somente que é a porta, a Bíblia diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então que você possa seguir ouvindo a voz desse bom pastor. Entra por essa porta, seja salvo. Sabe, receba pastagem, provisão, zelo, porque o Salmo 23 diz que ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não faltará provisão, não faltará cuidado, não faltará zelo, não faltará alimento. Entra porque ele vai te alimentar. E não só entre para se alimentar da palavra, mas entre para receber nesse momento vida abundante. Nós temos a certeza, queridos, que quando entramos por essa porta, o que está nos reservado é a eternidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Tua presença. A Tua igreja se curva, a Tua igreja se prostra e a Tua igreja te adora. Se há alguém aqui nesse dia, Pai, nos ouvindo pela primeira vez ou mais ainda não tomou uma decisão pelo Senhor, que eles possam agora orar comigo e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Toma conta do meu coração. Permita que eu entre por essa porta. Permite que eu encontre pastagem, que eu seja salvo e que receba esta vida abundante. Que você que está orando nesse momento, nesse sentido, receba essa vida abundante chamada salvação e eternidade. Pai, nós queremos te agradecer e realmente viver por essa proposta que o Senhor nos oferece neste dia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus é que te agradecemos e louvamos o teu nome para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, a tua casa e família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente por esta palavra, em nome de Jesus. Voltando ao início, dia 2 de maio, primeiro domingo do mês, às 9 da manhã e às 18 horas, retomaremos e retornaremos com os nossos cultos presenciais e também online. Às quartas-feiras, somente teremos cultos online. Até então, os cultos de quarta-feira permanecem suspensos. Por quê, queridos? Porque eu quero? Não, por causa do decreto. Nós não podemos circular depois das 20 horas. Então não há lógica eu começar o culto às 7, que muita gente chega nesse horário, às 7 horas em casa. Então, para nós não desgastarmos com isso, vamos manter o culto de quarta-feira online. Amém? A hora que tudo isso passar, formos liberados pelo decreto a circularmos após as 20 horas, a gente retoma o culto presencial. Que Deus te abençoe, fiquem em paz, fiquem bem e até o próximo culto, em nome de Jesus. Deus abençoe.